E nós vamos hoje, irmãos, caminhar dentro do aspecto da salvação. Não é? Vamos caminhar dentro desse aspecto da salvação. Eu não digo que é a mesma coisa que eu estou falando aqui, estou falando lá em Nova Holanda, na sede, não. Eu comecei o ano também falando de salvação ali. Não é? E entramos pelo caminho da salvação. E é interessante que ontem eu estava lá. Nós estamos lendo Romanos 5. Começamos falando da justificação. Depois a gente fala isso aqui também. E é interessante que cada culto, uma palavra é bastante. Ontem eu falei sobre o verso 2 de Romanos 5. Só a primeira parte. Paulo falou, pelo qual temos entrada pela fé. Aí eu falei sobre essa entrada pela fé. Como é que é essa entrada? Pronto. Foi de 8 às 9 e ainda sobrou versículo para a gente ler. Então aqui nós estamos caminhando dentro da salvação, mostrando para a igreja, não é? Coisas que fazem parte da nossa salvação. Atitudes que fazem parte da nossa salvação. Eu ainda não entrei dentro do propósito da salvação, como assim, a doutrina, não é? Nós vamos começar com justificação, redenção, e vai embora, propiciação, muita coisa. Mas dentro do propósito da salvação, nós precisamos entender o seguinte, irmão. Salvação foi Deus quem providenciou, através de Jesus, seu Filho. E nos salvou mediante a sua obra gloriosa do Calvário. Nós fomos salvos, estamos salvos e seremos salvos. Agora, na caminhada da salvação, nessa caminhada da salvação, nós precisamos entender que algumas coisas precisam acontecer na nossa vida para que a salvação se torne uma realidade. Nós já falamos de arrependimento, nós já falamos de confissão, nós já falamos de correção, nós já falamos de que mais? Quem anota aí que lembra? Hein? Da entrega, não é? Terça-feira passada nós falamos do valor e da importância da correção. Deus corrige o que ama. No curso da nossa salvação nós precisamos ser corrigidos, para que a gente não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. E o final de Hebreus capítulo 12 mostra que o propósito de Deus em nos corrigir é que nós sejamos participantes da sua santidade. Está aqui em Hebreus capítulo 12, não é? No versículo 8. É o 10. Alguém falou 10 aí, não falou? Isso. Hebreus 12, 10. Diz assim, porque aqueles, falando dos nossos pais materiais, não é? Na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia. Mas este, já o nosso Pai Celestial, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Participante da sua santidade. A santidade, irmãos, nada mais, nada menos é do que separar-se para servir ao Senhor. Quando nós aceitamos a salvação em Cristo, nós aceitamos também sermos santos. A santificação faz parte da salvação. Como é que eu sou salvo em Cristo e não sou santo? Como é que eu permito Jesus me salvar, mas não quero me santificar? Não é? Não dá para caminhar sem a santificação. Vamos ler o que diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 6, versículo 22. Romanos 6 e 22. Vamos começar por aqui, para a gente ter uma compreensão do propósito de Deus sobre a santificação na salvação. O salvo, irmãos, o crente que é salvo, ele dá valor e ele se santifica, ele tem prazer em santificar-se.
Porque você não está se santificando para si. Você não está se santificando porque é uma doutrina da igreja, um mandamento do homem. Não. Você está se santificando pela sua salvação. Você está se santificando pela obra de Deus na sua vida. Você está se santificando para que Deus possa cada vez mais te abençoar. E o que é a santificação? É a separação para servir a Deus. Olha o que Paulo diz aí, Romanos 6, 22. O que está escrito aí? Mas agora, e feito, tendes o vosso fruto. E por fim, preste atenção no que Paulo diz. Se você ler esse versículo de trás para frente, é muito interessante. O que nós vamos ganhar no fim? Hein? A vida eterna. O fim da nossa salvação é a vida eterna. Agora, Paulo fala daqui do fruto. O fruto do salvo. O fruto daquele que se rendeu ao Senhor Jesus. Qual é o fruto do salvo? Está aqui, ó. O vosso fruto é o quê? Hein? A santificação. É o fruto do salvo. A santificação é o fruto do salvo, irmão. Quando é que eu sei que eu estou salvo? Quando eu estou dando frutos de santificação. É a mesma coisa lá em Mateus 13, 8, quando Jesus fala do fruto de arrependimento. Se eu não tenho fruto de arrependimento, se eu não tenho fruto de santificação, que tipo de salvo sou eu? Eu sou um crente, eu sou um evangélico, eu sou um gospel, eu sou um bíblia, eu sou um monte de coisa, só não sou salvo. Essa é a verdade. E é o que muita gente está por aí, muita gente se ilude. Eles entram na igreja, gostam da igreja, ficam na igreja. Mas, irmãos, eu estou abrindo os olhos de vocês, porque eu falei no início desse ano, nós precisamos ter certeza da nossa salvação. Se você está na igreja e não tem esses frutos, se você não tem certeza que essas coisas estão operando na sua vida, então é melhor hoje à noite você levantar a mão e falar, pastor, estou aceitando Jesus de novo. Me torno salvo a partir de hoje. Por quê? A vida eterna é o fim. Mas até chegar na vida eterna, o nosso fruto é de santificação. Por quê? Por que o nosso fruto é de santificação? Porque a Bíblia diz que agora nós fomos feitos o quê? Estou lendo o versículo de trás para frente. Nós fomos feitos o quê? Servos de Deus. Servos de Deus. Está animada, não está? Vai cantar no grupo aí daqui a pouco. Não é, irmão? Nós fomos salvos para sermos o quê? Servos de Deus. Nós fomos feitos, a salvação nos torna servos de Deus. Servos de Deus. Agora, quem são os servos de Deus? Leia o versículo de trás para frente, porque a Bíblia é muito interessante. Quem são os servos de Deus? São aqueles que foram libertados do pecado. Está aí. Você já leu a Bíblia assim? Porque às vezes a gente lê a Bíblia assim, você tem que ler assim também. Essa vida eterna que diz aqui, ó, é para os que produzem fruto de santificação, que são servos de Deus e que foram libertados do pecado. Salvação, irmãos, ela nos liberta do pecado. Se eu estou na igreja, se eu digo que sou servo de Deus, se eu estou querendo me santificar, se eu estou querendo chegar no fim da vida, no fim da minha situação, a vida eterna, se eu estou querendo chegar à vida eterna, eu tenho que ser liberto do pecado. Liberto. Se tem uma coisa que nós precisamos orar, irmãos, como crentes, é para o Senhor nos dar libertação do pecado.
Porque muitas pessoas estão na igreja, mas ainda não estão libertos do pecado. Ainda tem um monte de coisinha lá que, né, ainda está agarrado ali. Tem que ficar liberto, irmão. Salvo é uma pessoa liberta. Ah, pastor, eu fui liberto dos vícios. Ah, eu fui liberto das drogas. Ah, eu fui liberto. Mas tem pecadinhos, tem coisas na nossa vida, nós precisamos nos libertar, irmão. Libertar. Para alcançar, por fim, como diz aqui, ó, a vida eterna. Para que nós somos salvos? Para alcançar a vida eterna. E qual é o fruto que nós temos que dar aqui, ó? Fruto de santificação. A santificação, ela faz parte do propósito de Deus. Mas agora, libertados do pecado, feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação. E quem pratica isso, por fim, alcança o quê? Vida eterna. Pronto. Então a Bíblia é muito clara quando coloca para nós o espaço que nós temos que dar para alcançar a salvação. Nós precisamos entender isso. E a igreja de hoje, não é, ela é bombardeada. Nós temos nas nossas mãos instrumentos que trazem o pecado a nossos olhos, aos nossos ouvidos, a nossos lábios, às nossas mãos, aos nossos pés. Não é? Hoje em dia a facilidade é muito grande. E nós precisamos ser libertos. Libertos. Se tem alguma coisa te prendendo, meu irmão, cuidado. Você precisa se libertar. Começar a verdadeiramente ser servo de Deus, produzir fruto de santificação, para a gente chegar na vida eterna. Porque caso contrário, ninguém chega lá. Ninguém chega. Então vamos entender isso. Veja o versículo 19 aí de Romanos 6 ainda. Vamos lá para o 19 agora. O que é que está escrito aí? Vamos ler. Não precisa correr não, lê devagar. Falo como homem pela fraqueza da vossa, pois que para a santificação. Paulo está falando aqui, irmão, não é? De que nós fazíamos antes de ser crente. E aí ele diz, mas agora, né? Agora, apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para santificação. A santificação precisa estar presente nos nossos membros. Quando nós começamos esse trabalho aqui, há 9 anos atrás, eu passei um bom tempo falando de santificação. Não sei se alguém lembra desse tempo. Não é? Santificação. Eu tenho lá um material lá em casa, eu tenho até que procurar, que tem tanta coisa naquela casa que só Jesus, né, irmã Beth? Para uma vida melhor. Ali eu falo, irmão, de todo tipo de santificação. Esses membros que Paulo fala aqui fazem parte do nosso corpo. Nós temos que santificar os olhos, nariz, boca, ouvido, sabe, mão, pé, tudo tem que ser colocado diante de Deus para ser o quê? Santificado. A santificação é algo que começa de dentro e vem para fora. Abre aí 1 Tessalonicenses 4:3, para a gente entender santificação, e depois nós vamos para Tessalonicenses 5:17. 1 Tessalonicenses 4:3. Vamos entender aqui a vontade de Deus nesse negócio. Vamos lá. Aliás, não é 17 não, é o 23. Primeiro é o 4, verso 3. O que está escrito aí?
1 Tessalonicenses 4:3, Paulo diz que santificação é vontade de quem? De Deus. Eu sempre digo isso na igreja, irmão, porque tem pessoas que acham, mas isso é aquela igreja, isso é o pastor que fala esse negócio de santificação, porque ali é assembleia, não fosse assembleia, não tinha esse negócio. Irmão, não é assembleia, nem breia, nem, não precisa você imaginar, não. É a Bíblia, é a vontade de Deus. Santificação não é vontade do homem, não é vontade da denominação, não é vontade de, não. Santificação é a vontade de Deus para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida. Como é que eu digo que sou servo de Deus, que sou filho de Deus, e não entendo que a vontade de Deus para a minha vida é a santificação? E aí, ainda em Tessalonicenses 5:23, Paulo mostra a operação da santificação em nós. Aí, gostou do Edinaldo, viu? 1 Tessalonicenses 5:23, o que diz aí? E o mesmo Deus vos santifique em tudo. E aí? Irrepreensíveis. Olha aí, irmão. A santificação é a vontade de Deus. É o fruto que eu tenho que dar como vontade de Deus na minha vida. Aí Paulo aqui diz que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Essa é a oração de Paulo. Que o nosso Deus nos santifique. E a santificação começa onde? No nosso espírito. Por que é preciso santificar o espírito? O espírito peca. Quais são os pecados do espírito? Hein? Quais são os pecados do espírito? Será que no nosso espírito, lá dentro de nós, tem alguma coisa que leva a gente a pecar? Satanás é humano ou é espírito? Hein? O diabo, o nosso adversário, ele tem carne, osso, pelanca, ou ele é espírito? Espírito. Ele é um anjo, ele é um ser espiritual. E como é que um ser que não tem carne nem osso ainda tem pecado? Onde é que está o pecado do espírito? É o orgulho, é a soberba, é a vaidade. E coisas relacionadas a essa. Sujeito orgulhoso, vaidoso, prepotente, que acha que essas coisas são do espírito, irmão. São coisas do espírito. Entendeste? E nós precisamos começar a santificação aí dentro. O Espírito de Deus precisa trabalhar de dentro para fora, quebrando todo orgulho, toda altivez, toda vaidade, sabe, toda prepotência. Qual foi o pecado de Lúcifer? Ele adulterou, arrumou uma anja no céu e caiu com ela? Não, no céu não tem anja. O pecado dele foi orgulho, vaidade, querer ser maior do que Deus, entendendo? Pensar um monte de coisa, não, vou botar o meu trono acima do poderoso aí, vocês vão ver isso aqui. Pura vaidade, orgulho, soberba, por aí vai. E Deus quer santificar isso aí, não é? Porque a salvação inclui a santificação do Espírito. Esse negócio de ser soberbo, achar que é alguma coisa, irmão, você não é nada. Você e eu não somos nada. Você está aqui sentadinho, vivinho, pela misericórdia de Deus. Porque você vai sair na rua daqui a pouco, vai respirar. Aí um micróbio desse que anda pelo ar aí, ó, flutuando, entra pelas suas vias nasais, te contamina. Amanhã você está num CTI, todo entubado, não sabe por quê. Aí o médico fala assim, foi um vírus. Mas aonde que apareceu esse tal vírus? Sei lá. Tem um vírus aí dentro e vai matar. Olha lá, o vírus é brabo.
Então você está vivo da glória. Entendeu? A vida é isso. Então nós precisamos nos santificar, começar lá dentro, porque nós precisamos. A alma precisa de santificação. A alma fala dos nossos sentimentos, irmão. A alma se comunica com o corpo através dos sentidos físicos, do olho, da boca, das mãos, não é? Esses sentidos físicos, olfato, paladar, audição, sabe, visão. A alma se comunica com o mundo exterior através disso. E nós precisamos santificar também essa parte do nosso ser. E por último é o corpo. Deus quer santificação. Para quê? Para quê? Final do versículo 23. Para quê? Para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Para a vinda do Senhor. Eu tenho que me santificar porque eu sou crente, porque eu sou salvo, não é? Porque eu vou alcançar a vida eterna, e eu estou esperando o quê? A vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Se eu estou querendo ir morar no céu, então eu já começo a me desligar das coisas da terra. Começo a me desligar das coisas da terra. Porque eu estou querendo ir para o céu. Então, santificação inclui todo o nosso ser. Nada pode ficar de fora. Olha ainda dentro de Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Aliás, é 2 Tessalonicenses agora, 2 e 13. 2 Tessalonicenses 2 e 13. Lemos o primeiro, agora vamos ver o segundo livro que Paulo escreve para a igreja de Tessalônica, capítulo 2, versículo 13. Vamos ler? Mas devemos sempre, por vós, irmãos amados do Senhor, e por vos ter Deus elegido, desde o princípio, para a salvação, em santificação do Espírito. Deus preparou, Paulo está dizendo aqui, ó, Deus preparou desde o princípio a salvação em santificação. A santificação está ligada a quê? A salvação. Para mim ser salvo, eu preciso ser santo. Eu não me santifico para ser salvo. Eu me santifico porque eu sou salvo. Não é? Então a santificação está ligada à salvação, e a salvação ligada à santificação. Desde o princípio, Deus já planejou a salvação ligada à santificação. Uma coisa está atrelada à outra. Então, se eu estou querendo a vida eterna, se eu estou esperando a vinda de Jesus, eu tenho que me santificar. E o que é a santificação? É simplesmente me separar para servir a Deus. É aquilo que Paulo diz lá em Coríntios: todas as coisas nos são lícitas, mas nem tudo nos convém. Aí no versículo mais para frente, 2 ou 3, diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Não me deixarei dominar por nenhuma delas. Porque o salvo, irmãos, ele tem domínio. O salvo tem domínio. Sabia disso? É. Quem nunca foi salvo, quem nunca experimentou a salvação, vive dominado. Agora, o salvo em Cristo, ele tem domínio. Porque nós temos a palavra de Deus, nós temos o Espírito Santo que nos ajuda. Você tem a palavra e o Espírito. Você tem a oração, você tem o quê? A santificação. Você tem uma vida de comunhão com Deus.
Então, tudo isso é o propósito de Deus para que nós vivamos uma vida espiritual plena, plena, na sua presença. Quais são os meios que Deus usa para trazer a santificação? Vamos ver agora Efésios 5 e 26. Efésios 5, versículo 26. O que é que nós temos aí? O que está escrito? Para você entender o verso 26, você precisa ler o 25. Quando o apóstolo Paulo diz assim: vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Jesus, por amar a igreja, se entrega por ela. Então, nós que somos igreja, somos amados do Senhor, e Ele se entregou por nós. Ele se entregou por nós. Aí diz aqui que essa obra, essa entrega, tem uma razão, não é? Porque esse versículo aí, do versículo 25, ele não tem um ponto, ele tem uma vírgula. Quando a Bíblia foi dividida em capítulos e versículos, não é? Houve essa separação para uma melhor compreensão. Isso aqui é uma carta. Aí tem uma vírgula no final do verso 25. Se entregou por ela, vírgula, para a santificar. O versículo continua. Jesus se entrega pela igreja para a santificar. Viram bem? Quando ele está morrendo, quando ele está sofrendo ali no Calvário, ele está entregando a sua vida pela igreja. E aí Paulo diz que aquele ato ali também é um ato de quê? De santificação. Ele quer santificar a igreja. E como é que ele faz isso? Purificando-a com a lavagem da água pela palavra. É por isso, irmãos, que nós temos que ler a Bíblia. Não é? Nós temos que ler a Bíblia. Qual é o versículo? Já está anotado aí, não é? Nós precisamos entender isso. Lendo a Bíblia, nós vamos ser o quê? Lavados, lavados, lavados. Qual é o propósito do Senhor lavar a igreja? Para que lavar a igreja? Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa. A lavagem tem como objetivo apresentar uma igreja gloriosa. A lavagem tem como objetivo apresentar uma igreja sem mácula. A lavagem tem como objetivo apresentar uma igreja sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Esse é o propósito. Onde é que tudo começa? Quando Cristo se entrega por nós. Ele se entrega com esse propósito. Eu vou me entregar pela igreja, para santificar a igreja, para lavar essa igreja pela palavra, porque eu preciso apresentar a mim mesmo essa igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Salvação, irmão, sem isso, não é salvação. Não é salvação. As pessoas precisam entender, salvação é um processo de Deus na nossa vida. A cada dia eu vou aperfeiçoando a salvação em Cristo. A cada dia eu vou aperfeiçoando a santificação. A cada dia eu vou aperfeiçoando a comunhão. A cada dia eu vou aperfeiçoando o perdão. A cada dia eu vou aperfeiçoando o arrependimento. A cada dia eu vou É assim que se faz na vida cristã. Sabe, é assim que se faz.
A gente vai aperfeiçoando a cada dia. É como diz o Salmo 84, vão indo de força em força, até se apresentarem em Sião, até chegar lá. Ninguém vira santo. Você se torna santo à medida que permite a palavra de Deus te lavar. Vamos ver o texto? João 15:3. Jesus está dizendo aqui, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador, e a vara que está em mim, que não dá fruto, tira. E a limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. E o verso 3 diz o quê? Vós vamos ler juntos de novo? Vós. Olha aí. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Vocês estão limpos. A palavra que eu tenho falado está limpando vocês. Veja João 17:17. João 17:17. Aqui no capítulo 17 de João, Jesus está orando pela igreja. Ele está exercendo a sua função sacerdotal, intercedendo ao Pai. E aí ele ora no verso 17, dizendo o quê, irmãos? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. O que Jesus está dizendo? Que a palavra de Deus, ela é um meio eficaz de santificação. Quando eu leio a Bíblia, irmão, o propósito da Bíblia não é só trazer conhecimento, não é só trazer uma revelação de Deus, é trazer para a nossa vida santificação. Santificação. Pela misericórdia de Deus, não é? Eu, com 1 ano de idade, sei lá, 2 anos, eu já estava dentro de uma igreja. Com 4, 5 anos, eu já estava cantando nos conjuntinhos infantis da vida. Não é? Aí, com 10 anos, 12 anos, estou dentro de igreja. Não é? Aí chegou aos 14, 15, 16, adolescência, puberdade, não sei o quê, aquelas coisas todas. E eu estou lá. Estou lá, servindo a Deus. Eu tinha 6 anos de idade, meu tio me deu um violãozinho pequeno. Eu levei aquele violão para a igreja, sentei logo no meio dos irmãos que tocavam e fui aprender com eles. Né? Hoje em dia o camarada aprende que D, G, S, F, H, como é que é, Tadeu? Não é? Cifra. Antigamente não era de cifra, não. É siga. Começava a cantar o hino. Pecador, vê a luz. Aí tinha sanfona, cavaquinho, triângulo, pandeiro, chocalho. Tinha tudo. E eu no meio dos crentes lá. Eu ficava olhando para a mão do irmão Aldemar. O irmão Aldemar começava a fazer assim. Quando eu fazia assim, ele já estava diferente. Jesus mudou rápido. E lá ia eu. É desse jeito. O negócio de cifra é moderno. No meu tempo não era não. Siga, vamos embora. Persegue aí, menino. Vamos embora. Corre atrás. E como é que eu passei esse tempo todo dentro da igreja e pela graça de Deus, misericórdia, bondade, amor, tudo de Deus, eu não desgringolei da cabeça. Eu tinha uma biblinha pequena, eu não sei onde foi parar, sumiu, uma pena. Aquela Bíblia ali, no meu tempo de adolescência, eu lia Provérbios e Eclesiastes umas 100 vezes. Qualquer coisa que me perturbasse, eu abria Provérbio e ia ler. Aquela Bíblia toda arriscada, toda marcada. Era ali que eu buscava refúgio, era ali que eu me santificava, era ali que eu passei minha adolescência, minha juventude na casa de Deus, lendo Provérbios.
Foi a Bíblia que me ajudou. Sabe? E os irmãos, que não largavam do meu pé. Eu não podia jogar bola de gude. Eu não podia jogar nada, soltar pipa, nada. Um irmão já passava: Robertinho, você não pode fazer isso, você é santo. Você é da linhagem dos santos, Robertinho. É mesmo, eu esqueci, quase que eu esqueci. Era. Não era assim, irmã Bete? Irmã Bete lembra desse tempo na igreja. Nós fomos criados juntos na mesma igreja. Viu? E estamos na mesma igreja até hoje. Viu? E era assim, irmão. Sabe? Às vezes eu estava na rua, querendo soltar uma pipa com os meninos, 5 horas da tarde, chegava a irmã Lídia. Robertinho, meu filho, larga essa pipa, Robertinho. Nós temos um ensaio do conjunto agora, eu preciso de você lá com o violãozinho, vamos lá. E eu entrava dentro de casa, tomava um banho rápido, lavava a orelha, o pé, e botava uma roupa e corria para a igreja. E pegava o violãozinho, essa era a minha vida. E estou aqui até hoje, pela misericórdia de Deus. Entendeu, irmão? Então, o que santifica o crente é a palavra. É a palavra. E outra coisa que eu vou dizer para vocês. Todo culto, o pastor pregava, fazia um apelo. Quem quer santificar? Eu era o primeiro. Puf. Quem quer receber mais de Deus? Eu era o primeiro. Puf. Quem quer ser missionário? Eu corria igual um doido. Puf. Quem quer não sei o quê? Toda apelo eu estava lá na frente. Irmão. Tem gente que fala assim: mas pastor, o que eu vou fazer na frente toda vez? Vem, irmão. Vem. Quem quer se converter, vem. Quem quer ser, vem. Vai embora, vai vindo, vai vindo. Sabe? Mas a gente acha que não preciso disso não. Quem vai lá para frente só os fraquinhos. Eu não preciso não. Todos nós precisamos. E o meio de Deus nos santificar está aqui, ó. Palavra, palavra. Leia a Bíblia. A Bíblia vai te ajudar, a Bíblia vai te colocar diante das coisas de Deus. Não é? A Bíblia, ela santifica o crente. Vamos ver Hebreus 2, versículo 11, uma referência que nós temos aqui. Hebreus 2, capítulo 11. Hebreus 2, capítulo 11. Vamos lá. Hebreus 2. Isso aqui é glorioso. A carta aos Hebreus, no capítulo 2, no versículo 11, diz o quê? Vamos ler? O que está escrito aí na sua Bíblia, irmão? Vamos ler, vamos lá. Porque... Eita maravilha! É isso aí. Viu? Um lê rápido, outro lê devagar e todos leem. Muitas versões diferentes, né? É isso aí. É interessante, irmãos, que aqui no capítulo 2 de Hebreus, Jesus é colocado, não é? Olha lá, dormiu no colo de Edinaldo. Olha para isso. Quem tem criança que quer dormir, entregue nas mãos de Edinaldo. Vai dormir na hora. Hebreus capítulo 2, irmãos, apresenta, não é, Jesus na sua humanidade. Na sua humanidade. E é interessante que o autor aqui vai mostrar, por exemplo, no verso 10, diz assim: porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe,
trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Ele está falando, em primeiro lugar, não é de quem é esse Jesus, para quem são todas as coisas, mediante quem tudo existe. Ele que vai trazer os filhos, não é, à glória. Tudo isso foi consagrado pelas aflições, para que fosse manifestado o príncipe da salvação. Quem é o príncipe da nossa salvação? Jesus. Ele passa por esse processo no verso 10, e no verso 11 o autor explica o seguinte: porque assim o que santifica. Quem é que nos santifica? O Senhor, esse príncipe da salvação, não é? Esse que traz muitos filhos à glória, esse para quem são todas as coisas, mediante quem tudo existe, assim como o que santifica, como os que são santificados. Quem são esses que são santificados? Nós, a igreja. O que santifica é Ele, os que são santificados somos nós. Agora veja que coisa linda, o autor diz assim, ó, depois de santificado, vírgula, são todos de um. Na Bíblia aí diz, provém de um só. São todos de um. A salvação, irmãos, é algo precioso. Ela não divide, ela junta, ela agrupa, ela reúne. É por isso que Paulo, lá em 1 Coríntios 12, trata a igreja como um corpo, onde todos os membros são ligados, são necessários, são importantes. Não é? Aí diz aqui, ó, tanto que santifica como que são santificados, são todos de um único meio, de uma única fonte. O que santifica e nós que fomos santificados por Ele. Porque nós fomos feitos o quê? Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então nós fazemos parte do propósito da salvação de Deus. Aí diz aqui, ó, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar o quê? Irmãos. Esse versículo aqui, esse texto aqui mostra que aqueles que se deixam santificar, aqueles que são realmente santificados, por aquele que nos santifica, fazem parte da unidade de Deus, e por cuja causa Ele não se envergonha de nos chamar irmãos. Nessa versão aí diz, por isso Jesus... Viram aí? Tem outra versão melhor, diferente? Como é que é a sua versão? Nem abriu. Por que Jesus não tem vergonha de nos chamar de irmãos? Por que a Bíblia diz que Ele não se envergonha de nos chamar irmãos? Por quê? Nós somos de um. Agora preste atenção no versículo. O que santifique os que são santificados. Jesus vai chamar de irmãos os que são santificados. Quem tem esse direito, irmãos, quem faz parte dessa, são todos de um, dessa unidade aqui, são os que se deixam santificar por aquele que nos santifica. Porque a salvação é um processo de Deus na minha vida, que dentro desse processo inclui a santificação. Às vezes a pessoa quer a salvação, mas não quer a santificação. Esse negócio de santificação não é para mim. Me faz lembrar um dia, lá em Uberaba, eu já contei isso aqui acho que umas 10 vezes. Um moço chegou para mim, e ele disse, pastor, eu vou embora aqui dessa igreja, porque aqui, né, meio diferente, muita exigência e tal.
E começou a fazer as reclamações dele. E eu ouvi, tranquilo. Eu falei assim, legal. Já orou, já sabe para onde vai? Ah, vou para aquela igreja lá. Ali é mais light, lá é mais tranquilo e tal. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, meu filho. Já orou, você já está pronto para ir? Tó. Deixa a tua Bíblia aqui, não leva ela não. Ué, a Bíblia é minha. Eu falei, não estou te entendendo. Se tu está saindo daqui, porque aqui é exigente, vai levar essa Bíblia aí, tu está perdido. Quando tu chega lá na tal igreja que tu abrir, essa Bíblia vai te exigir alguma coisa. Para a igreja que tu for, se tu levar essa Bíblia e tu ler ela lá, tu está perdido. Ela vai te mostrar alguma coisa. Aí ele parou, pensou, aí falou assim, entendi. O problema não é a igreja, o problema sou eu. Esse moço, hoje é um pastor, é o Maurício, né? Hoje é um pastor. Ele entendeu, o problema não é ele, a igreja. Ah, eu vou deixar essa igreja, porque essa igreja é muito chata. Aí pega a Bíblia, bota debaixo do braço e vai com ela. Quando você chega lá, Deus me livre, você abre em 1 Tessalonicenses 4:3, o que está escrito lá? Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santa, meu Deus, até aqui é isso mesmo, a mesma coisa. Quando lê a Bíblia, irmão, a Bíblia mostra a diferença. Não é? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E aí? Então, o autor aqui aos Hebreus está mostrando para nós que Jesus não tem vergonha de chamar de irmãos aqueles que Ele santifica. Então, nós precisamos desejar a santificação, principalmente nos nossos dias. Nós estamos terminando Apocalipse 22. Vamos ver aqui. Meu Deus. Apocalipse 22, no versículo 11. Deus está concluindo a revelação. O Senhor está concluindo a revelação. Não é? E aí no verso 11 de Apocalipse 22 está escrito o quê? Vamos ler? Olha aí. Essa aqui é uma recomendação de Deus, fechando a revelação sagrada. É interessante que, quando João aqui no verso 8, não é? Diz aqui, do capítulo 22, verso 8, é o João, só aquele que viu e ouvia essas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me ao pé do anjo que me mostrava para o adorar. Aí o anjo falou, não faz isso não, eu sou teu conservo e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Adora a Deus. Não adora não, adora a Deus. Aí disse-me, não seles as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Próximo está o tempo. Tempo está próximo, tudo vai ser concluído. Aí ele diz assim, ó, já que o tempo está próximo, falando de tempo, de proximidade do tempo, ele diz, quem é injusto, faça a injustiça ainda. Dada a proximidade do tempo, irmão, preste atenção nesse texto. Preste atenção, para você ver que esse texto fala de um tempo. É um tempo em que quem é, será. E quem não é, não consegue ser. Você vai entender. Quem é injusto,
vai continuar fazendo injustiça. Quem está sujo vai continuar se sujando. Mas quem é justo vai fazer justiça. E quem é santo vai se santificar. Deus está falando aqui de um tempo, sabe, de urgência, em que quem é, vai continuar sendo o que é. Quem é injusto vai continuar praticando injustiça. Quem é pecador vai continuar pecando. Mas quem é justo vai fazer justiça. E quem é santo vai se santificar. Porque a proximidade do tempo, essa proximidade do tempo, irmão, nos leva a tomar uma decisão na nossa vida. Quem é santo vai correr para a santificação. Quem é justo vai continuar na justiça. Mas quem está vivendo uma vida suja, se não abrir o olho, dada a proximidade do tempo, vai continuar vivendo de qualquer maneira. Vivendo de qualquer maneira. Então nós temos que tomar uma decisão, por quê? Porque o tempo está próximo. E o verso 12 diz assim: e eis que cedo venho. Entre o tempo próximo e o cedo venho, quem é, continue sendo. Ah, pastor, eu sou injusto. Abre o teu olho. Porque a Bíblia diz que quem é injusto vai continuar sendo injusto, continuar cometendo injustiça. Quem é sujo vai continuar cometendo sujeira. Agora, quem é santo vai continuar se santificando. É um tempo de decisões bruscas. É por isso que o apóstolo Paulo aqui em Romanos 14, abre sua Bíblia aí. Romanos 14. Romanos 14. É Romanos 14 e... Não, é 13. Treze e 11. É 13, verso 11. Eu estava lendo 14 e 11, mas não é não. 13 e 11. O que diz a palavra de Deus aí? Isto digo... porque a nossa salvação o apóstolo Paulo diz assim: conhecendo o tempo. É tempo de quê? De despertarmos. É tempo de despertamento, irmão. É tempo de tomar decisão. Eu já estou conhecendo o tempo. Eu falo isso porque eu conheço o tempo. É já hora de despertarmos do sono, é hora, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Quando foi que você aceitou a fé? Tem 10 anos, tem 5 anos, tem 2 anos, tem 50 anos, tem quanto tempo? É hora de começar a despertar. Apocalipse diz, olha, o tempo está próximo, cedo venho. Entre a proximidade e o cedo, quem é, tem que tomar uma decisão. Se você é sujo, se não tomar uma decisão, vai continuar a sujar. Se você é impuro, se não tomar uma decisão, vai continuar na impureza. Se é injusto, se não tomar uma decisão, vai continuar na injustiça. Mas os que são justos e os que são santos devem continuar praticando a justiça e a santidade. Porque, irmãos, olha o que diz. Aí a gente termina, né? Hebreus 12 e 14. Não é isso?
Hebreus 12 e 14. O que está escrito aí? Acabou. Qual é o propósito da salvação? Chegarmos lá. Eu busquei a salvação para chegar lá. Aí a Bíblia termina dizendo: segui a paz com todos e a santificação. Aí não diz sem as quais a paz e a santificação. Não, sem a qual. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. E quando a Bíblia bota esse ninguém aqui, está todo mundo dentro. Alguém olhando para cá fala assim: não, pastor, mas o senhor tem que ver o senhor tem que... Eu que não entre no prumo da palavra, irmão. Olha, Mambete, não fala essas coisas. Mas nós já ouvimos de um pastor, ela está lembrando. O pastor falou assim: irmão, eu tenho tanto crédito com Deus que eu posso até pecar. E aí? E aí? Tem crédito com Deus que pode até pecar. Viram bem? Não é? Então, sem santificação, irmão, ninguém, sabe, não tem esse nem aquele, ninguém verá o Senhor. Nós temos que estar diante de Deus santos. A santificação, ela é um processo. Comece aos poucos, comece orando, comece lendo a Bíblia. Senhor, eu quero ler aqui sobre santificação, eu quero isso, eu quero aquilo, e vai. E Deus vai te dar a vitória. Santificação, irmãos, é um propósito. Você tomar um propósito com Deus a partir de hoje, como diz o salmista: não porei coisas más diante dos meus olhos. É um propósito, não vou botar coisa má diante dos meus olhos. Acabou. Sabe? Não vou emprestar minha boca para falar besteira. Não vou ficar ouvindo coisa que me desvia. E por aí vai. São propósitos que a gente vai tomando ao longo da vida, e a santificação vai tomando lugar no nosso coração. Quando você percebe, você está dentro da santificação, dentro do propósito de Deus. E aí, irmãos, a salvação, ela se torna mais fácil. Ser salvo e ser santo é muito melhor do que só ser salvo e não ser santo. Não é? Muitas pessoas estão na igreja com medo. Já viram pessoas crentes com medo? Eu conheço um monte de crente com medo. Alguém fala alguma coisa: meu Deus do céu, Jesus, não pode ser agora não, irmão. Espera aí, eu tenho que botar minha vida em ordem. Eu tenho que botar... Irmão, você não tem que botar não, você já vai colocando logo. Sabe? Vai arrumando a tua vida. Vai colocando em ordem a tua vida. Ordena os teus caminhos. Não é? E aí você vai entender que santificação faz parte da nossa salvação. E eu vou me santificar porque eu sou salvo. Eu sou servo. Eu sou filho. Eu vou para o céu. Não é? Eu quero alcançar a vida eterna em Cristo Jesus. É para isso que eu me santifico. Amém?